Boa noite, amigas e amigos. É com muita alegria que estamos aqui novamente. Eu me chamo Mari, para quem não me conhece, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz. Estou aqui a convite do Grupo Espírita Fraternidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite de juntos aprendermos e tentarmos, a cada dia, com essas lições, nos melhorarmos, E então hoje nós vamos estudar mais uma lição do livro Palavras da Vida Eterna, do nosso irmão Emmanuel, trazido através da psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos ver a lição 127, chamada Chamamento Divino. Para nós já irmos harmonizando, primeiramente eu trouxe uma mensagem do livro também de Emmanuel, Urgência, chamada Ama Servindo, tem tudo a ver com o nosso tema. Muitos companheiros se propõem a conquistar a vitória nesse ou naquele tipo de luta. No entanto, em qualquer conflito, a vitória somente vale quando envolve a paz de todos. Reter o melhor de si, unicamente, é uma forma de egoísmo. Contudo, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. Geralmente, quando nos achamos no plano físico, as leis da vida nos colocam de preferência junto daqueles com as quais ainda não nos harmonizamos de todo. Por isso, aprender tolerância é curso de elevação espiritual dos mais importantes. Às vezes, por longo tempo, na existência divina, temos pela frente os adversários gratuitos, os parentes difíceis, os desafetos que remanescem de vidas passadas, ou os companheiros desinformados e infelizes. Em suma, é o antagonismo a oferecer-nos oportunidades de melhoria e burilamento. Em vista disso, observa no assunto os pontos essenciais a considerar. Faze pelos familiares problema, todo o bem que puderes. Não acredites em tempo algum que haja feito por eles o bastante, embora observando a própria paz íntima, depois dos teus deveres plenamente cumpridos, porque da nossa parte nunca admitimos que Deus haja realizado o suficiente em nosso favor. Não recolhas ofensas, e sim age de tal modo que os teus mais austeros críticos melhorem as próprias opiniões ao teu respeito. Ninguém te pede bajular os inimigos gratuitos para obter-lhes a simpatia, mas reconhecer-lhes as qualidades nobres e respeitá-los, para nós todos, é simples dever. Se alguém demonstra intolerância para contigo, anota isso por traço de ligação com o pretérito e procede com discrição, aguardando o momento em que possa ser útil a esse alguém, passando a desfazer impressões negativas que terás criado à distância em outros quadros da vida. E se esse ou aquele irmão te falta confiança, criando-te dificuldades e prejuízos, considera-os por doentes, mas necessitados de apoio e compreensão, mais necessitados de apoio e compreensão do que de corrigenda. Enfim, para ganhar a paz, toma o amor ao próximo por legenda da própria vida. Abençoa e auxilia, serve e espera. Não lutes para complicar as lutas que se te fazem necessárias. Amando e servindo, vencerás. E assim, nesse clima dessa mensagem que traz o ensinamento de servir, de trazer o amor, de perdoar, identificarmos nos outros não só os defeitos, mas também as qualidades, assim como nós somos imperfeitos. Nós vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso guia maior, e pedir que esteja conosco, nos abençoando e nos intuindo, para que tenhamos o melhor proveito possível
dos ensinamentos de hoje. Agradecemos de coração, Mestre, por estar conosco, por tudo que nos trouxe e continua nos trazendo na vida, nos alinhando, nos colocando na seara do bem, para que um dia possamos estar de verdade ao teu lado, com todo o nosso coração. Mestre, fique conosco, hoje e sempre. Assim. Então, vamos efetivamente para a lição de hoje, chamamento divino, item 127 do Palavras de Vida Eterna. E aí, Emmanuel começa esse trecho com uma passagem de Jesus, em que Jesus fala o seguinte, Lucas capítulo 14, versículo 21. Disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então, a gente hoje vai entender sobre esse chamamento de Jesus. Ele aqui é um trecho de uma parábola, E o que aqui Jesus está pedindo para a gente? Quem são os aleijados, os pobres, os mancos, os cegos? A gente pede tanto para Jesus. A gente, em nossas orações, coloca tanto as nossas solicitações, e aqui uma solicitação dele para a gente através dessa parábola. O que esse pedido faz? Na verdade, esse pedido é um convite nosso para nós irmos ao encontro de Deus. Nós vamos ver isso. E, na verdade, esses mancos, esses aleijados, esses cegos, somos nós. Então, a gente já identifica antes, já dá esse spoiler no final da nossa conclusão, mas quem são essas pessoas? Quando a gente já vê essa busca por essas pessoas, os pobres, aleijados, mancos e cegos, a gente identifica que não são seres de luz, não são seres perfeitos, são pessoas com limitações, com problemas, com questões, seres imperfeitos. Aqui, perfeição física, mas nós já identificamos que não são anjos. Então vamos entender primeiro o contexto dessa passagem. E essa passagem é um trecho de um capítulo inteiro, é um versículo só. Então pega um trechinho, a gente tem que entender a história toda para contextualizar. Nesse capítulo, Lucas começa contando uma história de cura de Jesus. Eu não vou dar aqui todos os detalhes para não ficar muito chato, mas Jesus está num momento de cura e ele vendo que ali tinham fariseus, para quem não sabe, os fariseus foi um povo que duvidou, das curas do Cristo, que estava ali presente muitas vezes para apontar o dedo para o que Jesus fazia. Jesus, vendo que os fariseus estavam ali e também querendo ensiná-los, porque também eles são irmãos, do Cristo, perguntou: é lícito curar aos sábados? Que era um dia de sábado e ele estava fazendo cura? E aí os fariseus respondem que não. E aí Jesus falou assim: se você tivesse um animal seu que caísse num buraco num dia de sábado, você deixaria o animal ali para morrer, só tiraria no domingo, ou retiraria no sábado? E eles ficam sem resposta, porque eles tirariam. Não pode trabalhar, fazer cura, mas na época, mas salvar um animal, salvar um filho que cai num lago, isso aí é obrigação. Então Jesus pergunta isso por quê? Porque naquele momento ele via a cura não como um serviço, não como um trabalho, atividade, mas como uma necessidade, uma oportunidade que não se pode perder. Então, quantas vezes
a gente perde uma oportunidade de servir, de ajudar, até de salvar alguém, né, na seara do Mestre, porque achamos que não é o dia adequado, que a gente tem outras tarefas mais importantes, ou que nós estamos presos às convenções sociais, às convenções do nosso mundo, do mundo material. E às vezes a gente sobrepõe a importância do mundo material sobre o mundo espiritual, que esse não tem o dia certo, a hora certa. Todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de aproveitar a oportunidade dessa encarnação para nós conseguirmos galgar aí degraus mais altos. Então nós não podemos nunca perder a oportunidade de fazer o bem, independente do dia, da hora, do local. Nós estamos aqui a trabalho, né? Nós estamos aqui também para sermos felizes, para conquistarmos a felicidade verdadeira. Nós estamos a trabalho e é através do trabalho e do bem que nós vamos conquistar essa verdadeira felicidade. E aí Jesus continua, né, aliás, Lucas, né, continua esse capítulo falando de outra parábola que Jesus traz, que é a parábola dos primeiros lugares, né, em que Jesus nos diz para quando nós formos num banquete, quando a gente receber um convite de alguém para um banquete, que nós não devemos chegar e procurar os primeiros assentos, os primeiros lugares, que são aqueles lugares melhores, mais perto do convite, da pessoa que convidou, né, do anfitrião, mais perto da mesa que está servindo o jantar, porque nem sempre nós somos dignos e que nós devemos dar esse lugar para aqueles que são mais dignos e devemos esperar o convite para sentarmos nesses lugares. Então, o que é essa simbologia do Cristo? Né? De nós não acharmos que nós somos os dignos dos melhores lugares na vida, que são daqueles espíritos superiores, que são daqueles que já caminharam e já conquistaram o direito, né, de sentar nos melhores lugares. Porque nós ainda temos que trabalhar muito para isso. E muito melhor é quando nós recebemos esse convite, né, de vem, senta aqui no melhor lugar, você é digno, porque daí nos dá a ideia do mérito, nós conquistamos esse direito. E isso são todas as nuances da vida, né, em todos os sentidos. Muito melhor é nós sermos convidados pelo nosso mérito do que nós acharmos que temos o mérito daquela situação. Então, em qualquer situação da vida, nós vamos chegar num lugar novo, num lugar diferente, ou numa situação nova e diferente, sermos humildes, nos colocarmos no nosso lugar, observarmos o que as pessoas fazem, como que essa tarefa é feita, né? Não acharmos que essa tarefa que nos foi dada é pouco para nós. Então mesmo, vamos colocar no centro espírita, né? Eu quero chegar, eu quero trabalhar. Mas eu sei que eu falo bem, eu quero dar palestra. Não, mas, né, às vezes, calma, nesse centro a gente está precisando de alguém em outra atividade. Ah, mas essa atividade não sei se eu sou bom. Mas é a atividade que foi dada. Claro que você é digno, claro que você tem mérito. E talvez você ache que essa tarefa é pouco, ou que não te cabe, mas se ela que foi dada, é porque Deus, né, porque Jesus confia nessa tarefa. Seja no trabalho, na família, às vezes aparecem situações que a gente acha que não é digno, ou que é pouco pra gente. Mas se essa é a tarefa, se essa é a atividade que surgiu, é porque é ali que precisam da gente e que nós também precisamos trabalhar. E somos também nessa passagem, nós nascendo da evolução, né? Nós não estamos prontos. Então, não nos sentirmos prontos para uma tarefa é parte do processo. Porque se nós só fizermos tarefas que nós nos sentirmos seguros e prontos, nós não estamos evoluindo, né? Então, a gente nunca pode se comparar com um espírito pronto, um espírito de luz. Nós estamos na caminhada. Faz parte sentir insegurança, faz parte sentir
a ter angústias ou acharmos que estamos prontos e não estamos prontos, né? Estamos prontos para outra tarefa, né? E isso é interessante para, né, também nos colocarmos no lugar daquele que convida, daquele que chama. Quando nós formos fazer o nosso banquete, né, Jesus fala que não chamarmos os nossos amigos, ou as pessoas ricas, ou as pessoas que admiramos. Chamar também os pobres, os mancos, os cegos. O que isso quer dizer, né, na nossa vida? Confiarmos a outras pessoas tarefas importantes. Chamarmos outras pessoas para o banquete do Cristo. Seja nas tarefas do dia a dia ou, por exemplo, no centro espírita, quando nós somos dirigentes, quando nós somos responsáveis por uma tarefa, chamar as pessoas também que têm que aprender, dar oportunidade aos outros. Porque eu não posso ensinar, aliás, tem menos mérito em dar e ensinar aquele que já tem do que aquele que ainda está na caminhada, né? Então, evitar aquelas panelas, né, seja no trabalho, seja no centro, seja na família. Ah, não, hoje vamos nos reunir só com aqueles amigos mais, né, achegados. Mas às vezes, né, claro que nós somos imperfeitos e também precisamos desses momentos. Mas às vezes chamar também aquela pessoa não tão grata, aquela pessoa não tão parceira, porque às vezes nesses momentos em que damos oportunidade, descobrimos potencialidades, descobrimos valores dessa pessoa que antes nós não acreditávamos, né? E aí, só para a gente finalizar esse entendimento dessa passagem, na sequência, Jesus fala na parábola da grande ceia, que aí é que está essa passagem, né, em que Emmanuel destaca no início dessa lição. Né? Então, nessa passagem, nessa parábola da grande ceia, Jesus fala do Senhor que chama o seu servo para convidar a todos para uma grande ceia. E aí que o Senhor chama, né? Fala para o servo chamar as pessoas. E aí o servo vai e chama e não vem ninguém. E aí o Senhor fala, então vá lá e chame os pobres, os cegos, os aleijados, para esse banquete. E aí que o servo vai e chama e alguns vêm. E aí no final o Senhor fala, vai, chame exaustivamente mais, porque ainda temos lugares. Então quem é o Senhor? Quem é o servo? O Senhor é Deus e o servo é o próprio Cristo, que veio até nós nos chamar para a grande ceia, que nada mais é do que aprender sobre o amor, sobre a caridade, né? Sobre a evolução, sobre os caminhos que nos levam a Deus, a grande ceia divina. E felizes daqueles que aceitam o convite, porque é nessas tarefas singelas, às vezes, da nossa vida que nós vamos encontrando o caminho para Deus. E os primeiros negam, né, na parábola, porque estão muito ocupados. Um tem que recolher o seu gado, o outro tem que plantar a sua lavoura, o outro tem um casamento, né? E aqui Jesus simboliza o nosso apego às coisas materiais, né? O casamento aqui não no sentido do amor, mas no sentido da convenção social. Tem uma festa, tem um evento. O boi no sentido do dinheiro, do trabalho, né? E o arara-terra também nesse sentido das posses, né? Do cuidado com as posses. E muitas vezes nós nos negamos ao trabalho no bem porque estamos cansados, porque estamos com as nossas tarefas do dia a dia nos absorvendo, né? Não vamos na palestra, não vamos no estudo, não vamos porque chega uma visita, né? E como é difícil para nós administrarmos tudo isso, né? Mas temos que achar esse espaço para a doutrina, temos que achar esse espaço para a nossa religiosidade, porque nos ajuda tanto, né?
E é nesse trabalho no bem que vamos também galgando nossa caminhada. A gente sabe que também temos, né, que nos dedicar às coisas terrenas, porque estamos encarnados, estamos na Terra. Né? Devemos, né, satisfação a familiares, a trabalho. Né? As nossas conquistas materiais também são importantes, mas não podem ser o foco. Não podemos renunciar a uma tarefa no bem. Né? Temos que achar um tempo da tarefa no bem também na nossa rotina, porque senão a gente perde a oportunidade de ir a Deus, ao banquete divino. Essa oportunidade nós não devemos perder. Né? E aí, quando esses cegos, aleijados e pobres aceitam e vão, alguns, ao banquete divino, Jesus está querendo simbolizar nós mesmos, que nós somos imperfeitos. E aí esse pobre, cego e aleijado não são os problemas físicos, né? São os problemas, né, da alma que nós temos. Nós somos imperfeitos, mas toda vez que nós aceitamos, nós vamos ao banquete. Nós temos essa conquista, esse direito de ir ao banquete. É só aceitar o convite. Né? E quando Jesus ainda afirma que sobram lugares, mesmo nós, imperfeitos, ganhando esse presentão, né, desse convite, nem todos nós aceitamos. Olha, sobram lugares. Então, todos nós que queremos auxiliar na tarefa de Jesus, seja no nosso centro espírita, ou seja nas mais diversas tarefas que nos aparecem, oportunidades de auxílio ao próximo que nos aparecem na nossa rotina, né? Nós estamos sendo beneficiados. É um banquete, né? Não podemos renunciar. E agora sim, finalmente voltando ao nosso, agora com esse conhecimento, com essa construção, fica mais fácil entender o que Emmanuel tenta nos trazer, né, nessa lição. E aí ele começa o comentário dessa lição no seguinte trecho. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Né? Ou seja, não tenho habilidade, não tenho capacidade, ou quem sou eu para falar para os outros? Quem sou eu para dar uma palestra? Quem sou eu para fazer um atendimento fraterno? Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpa, e há quem se declare portador de graves defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Então, aqui, Emmanuel fala as desculpas que damos para não servir ao bem. Ora, se não fôssemos imperfeitos, nós estaríamos aqui e nós nem precisaríamos desse convite do Cristo, né? Então, às vezes as pessoas não se comprometem com o trabalho no bem por medo. E aí é uma desculpa para não trabalhar. Só que Deus sabe das nossas limitações. Jesus sabe das nossas limitações. Né? E mesmo assim nos chama. Não somos perfeitos porque neste planeta, nesse mundo, não há perfeição. Então, se ninguém for ao trabalho do bem porque não é perfeito, ora, não vai ninguém. Ninguém é perfeito, né? Ninguém vai servir. E as transformações exigem uma luta sem medo. Encararmos, né, esses desafios, esses convites sem medo. Porque estamos sob a égide do Cristo. Estamos sob a tutela do Senhor, né? Entretanto, Emmanuel continua, né? A palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Né? Deus nos dá essas chances a cada dia. Né, sobre os cuidados do Cristo. Nós não estamos desamparados, nós não fazemos nada sozinhos. Né? E aí Emmanuel continua. Né? Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos de raciocínio e cegos de conhecimento superior, são chamados à edificação da nova era. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Então aqui mais uma vez, né, salientando que esses problemas são os problemas da alma. Né? Somos nós com as nossas limitações. Né? Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, Emmanuel, né, continua,
ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Então, olha só, Emmanuel falando da evolução, do progresso da alma através do trabalho. Pessoas que ontem tinham limitações, pessoas que ontem não se sentiam capazes, quando são tocados pelo Evangelho, nesses processos de reencarnação, cada vez que vem, né, cada vez que trabalham bem, vão esquecendo a matéria, vão esquecendo que isso aqui que a gente vive, né, parece o real, mas na verdade lembrando que isso aqui é temporário, né? Que o real, que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, né? Então, antes as pessoas presas a essas ideias vão se libertando dessas ideias e vão evoluindo, vão crescendo. E são os ceareiros, são os trabalhadores, né? Seara do Cristo, né? E vão se libertando também dos desequilíbrios da alma, que, né, a gente vai trabalhando bem, vai se sentindo mais forte, vai se equilibrando. E aí é um, né, feedback aí positivo, vai só aumentando essa segurança. Continuando então na passagem de Emmanuel, se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isto, basta sejamos sinceros, diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então, olha só, já pensou nós termos que implorar para trabalhar no bem? É uma grande oportunidade, nós deveríamos estar implorando, mas não, Deus nos dá, Deus não nos nega e mais, nos oferece sempre. Cada dia, cada oportunidade nova é um momento que pode ser aproveitado, né? E olha o nosso pagamento, aqui o Emmanuel fala, é oportunidade de cura, de reabilitação, né? Nos livrarmos dos nossos males, nos livrarmos das nossas sombras, ganharmos o que? Felicidade, alegria, libertação, né? Só que para isso nós precisamos de autoconhecimento, né? Precisamos conhecer as nossas limitações, trabalharmos apesar delas e para melhorá-las, né? Então, esse é o grande desafio, né? Nós não colocarmos nossas limitações como empecilhos, mas como motivação para o trabalho do bem. Porque só no trabalho do bem nós vamos conseguir, né, ir labutando, né, e melhorando as nossas limitações. E assim, então, Emmanuel nos convida, né, a continuar, trabalhar, servir, né, para que assim nós possamos ir ao grande banquete divino, né? Então, eu espero que essa nossa discussão, essa nossa reflexão tenha sido útil para todos. Com certeza que para quem está aqui foi, porque a gente tem que, né, estudar, ler, e a gente sempre sabe que essa mensagem é para todos nós, né? Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, né, aceitar esses convites do Cristo, apesar das nossas limitações e até por nossas limitações, né, para nós podermos, né, trabalhá-las, e que nós possamos aí alcançar, por fim, através desse trabalho, desse merecimento, os melhores lugares, né, os primeiros lugares nesse banquete divino. Então, que a paz do Cristo, que a paz que está dentro de nós, que nós todos temos a centelha divina, possa alcançar aí todos os lares, todos que escutam, e que cada um possa ser também um pontinho de luz aí nos seus ambientes familiares, de trabalho e de convivência. Que assim seja.